dia, o agrotóxico é uma ferramenta de trabalho comum em nossa agricultura, só que esses produtos podem ser perigosos e muitas das vezes são usadas de maneira errada. Hoje e no domingo que vem, o SRTB Rural vai falar sobre os riscos dos agrotóxicos e também vai mostrar agricultores e pesquisadores que aproveitam essa tecnologia, mas de forma segura. No Paraná, você vai ver casos de intoxicação. Tinha vômito, diarreia, alucinação. Perdi essa vista aqui praticamente. Um problema que atinge até moradores das cidades. A gente sente o cheiro do veneno entrando pela janela da residência da gente. A importância dos equipamentos de proteção. E é lei no Brasil. Todo mundo que mexe com agrotóxico tem que usar. E as tecnologias que ajudam o agricultor a usar esses produtos de maneira mais racional, mantendo a produtividade das lavouras, protegendo a saúde das pessoas e o meio ambiente. Veja outros assuntos do programa de hoje. Aqui em Santa Catarina, os vinhedos estão carregados para a elaboração dos vinhos finos de altitude. A previsão é que a produção passe de 1 milhão de quilos da fruta. O preço mínimo do café desagrada produtores do Espírito Santo. E a preocupação é que o reajuste inferior a 4% derrube o preço do café ainda mais. Olha, um telespectador de São Paulo escreveu pra gente querendo saber quando ele deve utilizar o sal proteinado para o rebanho a campo. Nós viemos até Goiás para tirar essa dúvida. Os desafios da safra de soja no Maranhão. Primeiro foi a estiagem, que provocou perdas. Depois, a chuva, que prejudica o escoamento da produção. Hoje você vai aprender a fazer uma receita de doce de abóbora. O meu já está aqui, olha. Cremoso. Uma delícia. Olá! O SRTB Rural está de cara nova. Estamos com um novo cenário, amplo, moderno, mais ágil e que segue todos os padrões determinados aqui pelo nosso programa. E nós começamos o programa de hoje falando de uma reportagem maravilhosa. Nossa primeira reportagem vem das Serras de Santa Catarina, uma região bonita, de clima fresco e que produz vinho que se destacam pela qualidade. Mas, nessa época do ano, está todo mundo colhendo as uvas, como conta a nossa repórter. Campos ficam acima de 900 metros. Todos esses cachos são destinados à produção do vinho. Mas para ter qualidade na garrafa, é preciso caprichar no campo. Por isso que o Joelmir, que é enólogo, passa todos os dias nesse vinhedo em São Joaquim. É ele que diz quais uvas já estão prontas para a colheita. Fica tudo num padrãozinho, como o senhor deixou aqui nesses galhos aqui, né? Como as uvas não maturam todas elas perfeitamente iguais, né? Então a gente vai colhendo, selecionando as melhores uvas para não ter tanta perda e vai vinificando conforme a necessidade, né? Conforme o vinhedo que vai nos orientando, né? Essa já é a segunda safra do seu João. Ele conta que é preciso ter prática e conhecimento para fazer esse trabalho. A gente trabalha muito com a tesoura, porque geralmente tem uns que querem arrancar o cacho, né? Daí não convém, tem que cortar ele fora e jogar na caixa. Uma geada forte que ocorreu há quase 2 anos afeta os parreirais até hoje. Mesmo assim, a expectativa de produção é boa. Dos vinhedos de altitude do estado, deve ser colhido 1 milhão de quilos de uva. Nós vamos colher mais do que o dobro do ano passado, apesar do ano passado foi um ano muito difícil, né? A qualidade também está boa. Em função dessa quantidade, você tem, né, um equilíbrio melhor nas videiras, fazendo com que não só a quantidade, mas a qualidade também sejam bem interessantes para a gente. E depois de todo o trabalho lá no campo, as uvas vêm para as vinícolas onde são processadas. Aqui começa a transformação da fruta na bebida. Nesse caso, por exemplo, as uvas estão sendo preparadas para se transformar em vinho branco. Um processo que é longo, depende do vinho que se vai produzir.
Nessa outra vinícola, mais de 100 mil garrafas de espumantes e vinhos devem ser produzidas nessa safra. Aqui a gente verifica que tem um terroir, como a gente fala, né? Questão de solo, clima, a questão do sol, na intensidade do sol por ser uma região de altitude e que acaba propiciando uma uva de grande qualidade e, consequentemente, um vinho de qualidade. Essa é uma atividade que tem ajudado muito no desenvolvimento econômico da região serrana. A bebida e as paisagens típicas da serra atraem cada vez mais turistas. São maravilhosos, são fáceis de beber e harmonizam com o momento. Bem bacana. Uma experiência que vale a pena repetir? Vale a pena sim, com certeza. Neste ano, a produção de vinhos e espumantes de Santa Catarina deve passar de 1 milhão de garrafas. A colheita de café Conilon começa nas próximas semanas no Espírito Santo, mas os agricultores estão preocupados. De um lado, custos altos e de outro, preço baixo. O plano do produtor Vinícius Martinelli era colher 800 sacas neste ano, mas ele não contava com um verão tão quente e nem com o ataque da cochonilha, uma praga que suga a seiva da planta e seca o café. Por isso o cálculo teve que mudar. Nós vamos ter uma produtividade de 10% a 15% abaixo do que se esperava. A lavoura fica em Colatina, no noroeste do Espírito Santo, e tem 30 mil pés da espécie Conilon. O Vinícius diz que, além desses problemas, está difícil fechar as contas. No início deste mês, o governo federal anunciou os novos valores mínimos para a comercialização do café. O reajuste foi de 3,93%, o que elevou o valor base da saca de 60 quilos para pouco mais de R$ 210. Esses valores não agradaram em nada aos produtores, porque eles dizem que o custo de produção é muito maior que isso. Preventivos de pragas, adubação, mão de obra, irrigação também, energia não está barata. Abaixo de R$ 300 é inviável. O reajuste do Conilon começa a valer no início da colheita, em abril, e segue até março do ano que vem. Os novos valores foram definidos pela Conab com base nos custos de produção das últimas safras no Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Mas o presidente da maior cooperativa de Conilon do país discorda. Nesses 3 anos o que ocorreu? Ao contrário, tudo subiu mesmo. Mão de obra hoje nós estamos buscar no Nordeste, porque antes a gente pagava aqui em Minas e na Bahia, agora não tem mais. Este ano, a saca de 60 quilos do Conilon tipo 7 tem sido comercializada em média por R$ 294, abaixo do valor praticado no mesmo período de 2018. A preocupação é que o novo preço de garantia derrube ainda mais a cotação. A conta não fecha, nós vamos ficar no vermelho. O Espírito Santo produz 80% do Conilon no país. Na safra passada foram colhidas 9 milhões de sacas. Vamos mudar de assunto, vamos ver então os preços do café. Bem, vamos começar então com o Conilon, que você acabou de ver na reportagem. O Cacoal RO Rondônia, a saca é vendida por R$ 274, queda na semana de 2,15%. Agora, o café arábica em Ibiraci, Minas Gerais. A saca é vendida por R$ 400 e o preço está estável. Veja agora os assuntos que foram destaque na semana. O Ministério da Agricultura adiou o fim da vacinação contra a febre aftosa em Rondônia, Acre, Amazonas e parte do Mato Grosso. O prazo passará de maio para novembro. Segundo o Ministério, o objetivo é cumprir com total segurança o plano de erradicação da febre aftosa no país. Nos outros estados, o fim da vacinação será gradual, até 2021. O Rio Grande do Sul vai produzir uma safra de soja maior esse ano. A estimativa para 2019 é que o estado colha mais de 18 milhões de toneladas, quase 1 milhão a mais do que na safra passada. Fazendas do meio-oeste americano estão debaixo d'água. Estados como Nebraska e Iowa, importantes produtores de grãos, tiveram grandes campos alagados. Até silos que guardavam soja da safra passada foram destruídos. Animais também morreram afogados. A região sofre com chuvas acima da média e com degelo por conta do fim do inverno.
A enchente deve atrapalhar o plantio de milho que está para começar. Se isso se confirmar, a próxima safra pode ser menor e mexer com o mercado internacional de grão. Bem, aproveitando que estamos falando da área nacional, da agricultura nacional, vamos ver como evoluíram os preços de alguns principais produtos aqui no Brasil. Bom, o café Conilon fechou o mês em 3,6%, o arábica 1,5%, já o açúcar 1,3% e a soja fechou o mês em 0,9%. Já o milho subiu 0,3%, o cacau 0,6%, o trigo 0,9%, o suco de laranja 3,6% e o algodão registrou um aumento de 7,1% em março. Semanas de muitos eventos no campo. Vamos dar uma olhada? Festival de ovinos e caprinos em Pico Fest Berro Pico, Piauí. Na Bahia, Feira de Animais em Mundo Novo. É dia de campo sobre o pau-brasil em Porto Seguro. Exposição de gado girolando em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Encontro da Agricultura Familiar em Simompé, Mato Grosso. Simpósio Café com Leite em Iúna, Espírito Santo. Em São Paulo, Simpósio de Produção Animal em Pirassununga. O Akimatsuri, comunidade japonesa em Mogi das Cruzes. E, por fim, a exposição sobre a dupla caipira Tonico e Tinoco em Itapira. Nos últimos anos, o sul do Maranhão se formou como um polo importante na produção de soja. A safra, desde o ano passado, foi muito afetada pela irregularidade das chuvas. Veja as consequências. 50 mil hectares, 60% foram colhidos. A expectativa era de uma produção de 2,5 milhões de toneladas, mas o rendimento das lavouras deve ser 15% menor. Desde o início da safra, os produtores enfrentam instabilidades no clima. O período em que deveria predominar a chuva foi bem irregular. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, teve lavoura que ficou 35 dias seguidos sem uma gota de água. Em fevereiro, voltou a chover, mas não deu tempo das lavouras se recuperarem. O Isaías Soldatelli faz parte de um condomínio de agricultores que plantou 19 mil hectares. Em São Paulo, simpósio de produção animal em Pirassununga, o Akimatsuri, festival de outono da comunidade japonesa em Mogi das Cruzes, só chegou a 45 sacas. Infelizmente, mais uma vez, o clima não contribuiu, está tirando a nossa margem também por falta de produtividade. A chuva que chegou tarde, além de prejudicar a colheita, deixou as estradas da região em péssimas condições. Na rodovia MA-006 e na BR-230, os buracos atrasam as viagens dos caminhoneiros. Levar a produção para o porto do Itaqui, em São Luís, virou um desafio. Não tem como rodar mais, é só buraco, não existe asfalto bom mais. Aonde tu vai é só buraco. Situação bem parecida nesse trecho da BR-324 que liga Balsas a Ribeiro Gonçalves, no Piauí. Aqui os agricultores tiveram que se unir e tirar dinheiro do bolso para recuperar 100 quilômetros da rodovia. Foram investidos R$800 mil. Chegou no momento agora com essa chuva que deu, que a estrada ficou intransitável. Então a gente se obrigou a fazer uma união obrigatória, senão nós não conseguiríamos tirar nossa produção aqui da Ilha de Balsas. O Departamento de Agricultura e Transporte informou que a manutenção da BR-230 depende não só de uma liminar. Na previsão concreta da BR-324, o governo do Maranhão disse que pretende reconstruir a estrada MA-006, mas a obra não passou para
sair do papel. Veja logo depois do intervalo, a galinha canta como o galo? Será que isso é normal? A gente te conta logo depois dos comerciais. Um caso curioso chamou a atenção de Leandro Gouveia, um telespectador aqui do SRTB Rural. Ele tinha um casal de frangos, mas o galo morreu. Daí, a galinha passou a fazer o papel do galo. Isso mesmo, começou a cantar como se fosse o animal. A galinha começou a cantar como se fosse o galo. Olha, Leandro, segundo o nosso consultor agrônomo Henrique Ortolani, esse canto é mesmo o do galo. É bem parecido e tem 2 tons quando ele canta. Uma situação complicada que está a se passar pelo Brasil. O Brasil tem 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos em uma década. No Paraná, o estado com maior número de casos relatados, comunidades se organizaram para tentar se livrar dos efeitos dos venenos. Fumaça do veneno, que me atacou às vistas, que eu perdi essa vista aqui praticamente. Tinha vômito, diarreia, alucinação, dor de cabeça, muita dor de cabeça, depressão, tive muitas, até paralisia momentânea. Ficou 28 dias no UTI, foi dando falência dos órgãos, aí acabou morrendo. Seu Valdir, Dona Lídia e o Júlio nunca se conheceram, mas têm muito em comum. São todos agricultores do Paraná, vítimas de intoxicação por agrotóxico. Entre 2007 e 2017, data do último levantamento oficial, foram notificados no Brasil quase 40 mil casos de intoxicação aguda por agrotóxicos. Quase 1.900 pessoas morreram. Mas afinal, por que o Brasil registra tantos problemas com agrotóxicos? Hoje, o que o Brasil usa de agrotóxicos é compatível com a produção agrícola que nós temos? O Brasil é um grande usuário de agrotóxicos, sim, porque, de fato, nós temos uma agricultura que é uma das maiores do mundo. Então, nesse sentido, é compatível. Marcelo Morandi, chefe da Embrapa Meio Ambiente, explica que o modelo de agricultura intensiva praticado no mundo todo fez crescer a produção global de alimentos, mas trouxe junto a necessidade de combater pragas e doenças que atacam as lavouras. Quando a gente começou a fazer agricultura, a gente começou a reunir plantas, a colocar um monte de plantas iguais no mesmo ambiente, reduzindo um pouco a diversidade dessas plantas. Em alguns casos, chegando a monoculturas altamente extensivas. Você traz junto aqueles organismos que se alimentam dessas plantas. Então, a gente precisa controlar a população dessas pragas. Em 2017, o mercado de agrotóxicos movimentou mais de 33 bilhões de reais no Brasil. Segundo o IBAMA, o país consumiu quase 500 mil toneladas de agrotóxicos. Os campeões de venda são os herbicidas, em seguida vêm fungicidas e inseticidas. Na safra 2017-2018, o país produziu cerca de 228 milhões de toneladas de grãos. Esse é o ponto, né? A Andef, entidade formada pelas indústrias que desenvolvem agrotóxicos, afirma que o uso desses produtos no Brasil é eficiente. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Não. Quando a gente olha a utilização por área, o Brasil já cai para 7º. Por tonelada de produto extraído da área onde foi aplicada, aí o Brasil é o 13º. E a gente deixa para trás países como os Estados Unidos, Canadá, países europeus como a Inglaterra, a Alemanha, a própria França. Isso mostra a eficiência na utilização dessa tecnologia no nosso país.
Os dados da Andef mostram que, em média, o Brasil gasta menos de R$ 35 com agrotóxicos para produzir 1 tonelada de alimentos. Os Estados Unidos gastam 44 e o Japão, primeiro colocado neste ranking, R$ 372. Quer dizer, hoje, de pronto, eliminar agrotóxicos do nosso processo de produção não é possível. Não, não é possível. Nós traríamos uma crise mundial de alimentos, de fome. O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do país. Em 2018, daqui saíram 16% da safra brasileira de soja, 16% do milho e mais de 50% do trigo. Sem dúvida, essa produção gera riqueza, emprego e também problemas. O Paraná é o estado com o maior número de casos relatados de intoxicação por agrotóxicos. No assentamento Valmir Mota de Oliveira, em Cascavel, o veneno chegou pelo ar. Até 2014, a lavoura da propriedade vizinha vinha até a beira dessa estrada, ao lado das salas de aula da escola do assentamento. No final desse ano, 20 crianças foram encaminhadas à unidade básica de saúde com sintomas de intoxicação por agrotóxicos. Tontura, ânsia de vômito, dores de cabeça. Nos municípios do interior, a população urbana também sofre com os agrotóxicos usados no campo. Entre os casos que foram parar nas mãos do Ministério Público, um chama particularmente a atenção. A Santa Casa da cidade de Campo Mourão, que abriga também um centro de tratamento de câncer e uma maternidade. O prédio fica aqui, olha só. E basta a gente atravessar a rua para se deparar com uma imensa lavoura que também usa agrotóxico. O plano diretor expandiu o perímetro urbano. A promotora Rosana de Sá Ribeiro explica que desde 1997, Campo Mourão tem uma lei que proíbe o uso de agrotóxicos a 100 metros de qualquer núcleo urbano. Nessa safra de 2018, os proprietários estão cientes, mesmo porque a lei é pública, ninguém pode alegar o desconhecimento, mas de qualquer forma houve uma audiência pública com o Ministério Público, houve notificações da ADAPAR e houveram notificações do município de Campo Mourão. A fazenda pertence a seu José Luiz Gurgel e ao filho Luiz Gustavo, ambos advogados. Eles contam que a área onde está a Santa Casa pertencia à fazenda e foi doada pela família para a implantação do hospital. Há quanto tempo vocês produzem nessa área aqui? Há 40 anos ou um pouco mais. Muito antes da existência da Santa Casa aqui. Luiz Gustavo não concorda com a proibição. O agrotóxico que se passava aqui, em hipótese alguma, causou prejuízo para qualquer criança que nasce aqui. Os meus filhos nasceram aqui na Santa Casa. Mesmo não concordando, Luiz Gustavo afirma que vai cumprir a lei. Nós vamos trabalhar 100% com produto orgânico, sem agrotóxico. Se, infelizmente, nós tivermos alguma praga que não se mate sem agrotóxico, nós vamos ter que tombar a terra, acabar com a produção e depois cobrar, logicamente, de quem é necessário, mas vamos produzir sem agrotóxico. Além da ação do Ministério Público, muitas comunidades do Paraná estão se organizando para tentar se livrar dos efeitos dos venenos agrícolas. Esta é Luisiana. Como dá para ver, a cidade está cercada por lavouras. Quase 70% dos 7.200 habitantes do município vivem na área urbana. Em alguns bairros, apenas a rua separa as casas da plantação. E quando os agricultores aplicam agrotóxico... A gente sente o cheiro do veneno entrando pela janela da residência da gente. Tem que fechar a janela. Dor de cabeça, daí né, assim, o nariz escorrendo, sabe? E fica uns par de dias. Dona Zenaide Santos é portadora de uma grave doença cardíaca. Eu perguntei para o cardiologista por que sempre dói, né? Daí ele perguntou se eu vivia perto de roça, de veneno. Falei, eu convivo, pertinho. E ele falou que não pode, né? E eu falei com o povo que seria um direito nosso de respirar bem, de ter um pouco mais de saúde. Cansado de pedir sem sucesso que o vizinho agricultor parasse de aplicar veneno perto das casas, seu Deodete Batista decidiu apelar para o Ministério Público. Eu resolvi iniciar um abaixo-assinado, que em 2016, no dia 6 de março,
eu levei em mãos à promotoria pública para que nós dessemos uma força. A promotora de Campo Mourão aceitou a denúncia. Você tem, de um lado, por exemplo, no município de Luisiânia, 4.500 pessoas. De outro, você tem 25 propriedades. Você não pode prevalecer, não tem como prevalecer o interesse particular, corporativo, financeiro dessas pessoas. A pressão popular e a ação do Ministério Público deram resultado. Luisiânia foi um dos primeiros municípios do Paraná a fazer valer uma lei que impõe regras para o uso de agrotóxico ao redor da cidade. Pela lei que entrou em vigor no final de 2017, os agricultores que quiserem produzir perto de núcleos habitacionais têm que implantar cortinas verdes. Mário Medeiros, secretário municipal do Meio Ambiente, explica como elas funcionam. São duas fileiras de árvores, uma arbórea e uma arbustiva, no caso, para o controle do agrotóxico. A barreira ou cortina tem que ser implantada a 50 metros da divisa da propriedade com o núcleo habitacional. O agricultor pode produzir nessa área, desde que não use veneno. A gente não quer que ele perca a área, a gente quer que ele produza, mas de forma consciente com a população do lado. O agricultor pode até não fazer a barreira, mas aí tem que deixar de usar agrotóxico numa faixa de 100 metros. A Federação da Agricultura do Paraná também é contra a implantação das cortinas verdes. A tendência natural é dos centros urbanos se desenvolverem, de crescerem. E, nesse sentido, eles acabam invadindo a área rural. Com base nas leis já aprovadas em alguns municípios, a federação alega que as perdas podem ser muito grandes. Algo próximo a 250 mil hectares. Isso representaria, em valores, R$1,5 bilhão anuais. Quando o assunto é intoxicação por agrotóxicos, as principais vítimas são mesmo os agricultores. Agora a gente vai mostrar uma receita de doce de abóbora que o SRTB Rural vai exibir agora. Para quem acha que todo produto orgânico é feinho, mirradinho, pequenininho, olha só o tamanho da abóbora que a gente vai usar na receita desse doce. Quem vai dar a receita para a gente é a Silmara Pegoraro, que é agricultora. O que é mais difícil nessa receita? Olha, a princípio produzir abóbora, Eli, porque uma abóbora desse porte chega a demorar 6 meses para a gente produzir, né? E depois disso, o doce é muito simples. O mais difícil é cortar a abóbora. A dica que eu dou para todo mundo é: corta em pedaços pequenos e depois descasca. Quanto menorzinho, menos trabalho vai dar depois para você terminar o doce. Quanto que você vai usar de abóbora? A receita de hoje eu vou usar 2 quilos de abóbora, 1 quilo de açúcar. Eu coloquei só 10 cravos da Índia, porque eu não gosto de misturar o cravo e a canela. Eu acho que a gente perde um pouco em sabor. E só 1/3 de xícara de água, só para ela não pegar muito no fundo, porque a abóbora solta muita água. Mas no comecinho, às vezes, ela pode pegar no fundo, dar uma queimadinha. Quando tiver tudo cortadinho, qual que é o próximo passo? O próximo passo é colocar na panela, tá? Então, a gente vai colocar numa panela boa, de preferência. Eu digo sempre que a panela também faz metade do trabalho. Às vezes, a gente tem uma mão boa, mas tem que ter uma panela boa também. Com todos os ingredientes na panela, Silmara mistura um pouco, leva para o fogão a lenha e tampa. Vai ficar tampado por quanto tempo? Meia hora pelo menos, para cozinhar bem. Não tem perigo de transbordar, nada, mas de vez em quando dá uma mexidinha, né? A cada 10 minutos tá bom. Meia hora depois, vamos ver como é que tá o doce? Já tá bem cozidinho, você acha? Olha lá, ó. Ele já soltou mais água, a abóbora já tá cozida, então a gente pode ir para o último processo, amassar toda essa abóbora. Porque daí ela vai fazer a pasta e aí você vai apurar mais meia hora. Então é um doce demorado sim, mas vale a pena. E nessa meia hora de apuração tem que continuar mexendo? Tem que continuar mexendo. E é nessa hora que ela começa a pular. Você pode usar esse truque aqui, ó. Deixa ao contrário. Ele não fica totalmente fechado e não te machuca. Eu me protejo até um pouco com a panela, com a tampa. Usa de escudo a tampa. É, e uso um cabo comprido para não acontecer de espirrar. Mas é o processo do doce, né? Não tem como você evitar.
O doce em pasta de abóbora é esse ponto aqui, ó. Cozinhou, né? Toda a abóbora já tá criando assim uma massa homogênea, então já tá pronto. Mas tem pessoas que gostam do doce um pouquinho mais consistente, então é só deixar mais um pouco. Experimentar agora? Tchim-tchim. Ellen, lembrando, ó, mais potássio que banana. Ah, é? Bom para os olhos, diminui pressão arterial, até para dormir, diz que ele é melhor. Além de gostoso, né? Além de gostoso. Muito bom. Fiquei até com água na boca, gente. E o SRTB Rural de hoje vai ficando por aqui. Antes, uma correção. Lembrando que essa receita de doce de abóbora você pode encontrar no nosso site s1.com.br/SRTB Rural. Agora sim, o SRTB Rural volta no próximo final de semana. Lembrando que vamos exibir uma reportagem especial. Até lá!